Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo. Para quem não me conhece, meu nome é Lucas Monteiro, eu sou fundador do Prática Extrajudicial, um projeto pelo qual eu compartilho a minha experiência prática no cartório de registro de imóveis e também da advocacia privada com você, advogado. E no vídeo de hoje eu quero trazer um tema super interessante para você, que é o seguinte: por que os advogados precisam saber sobre cartórios extrajudiciais? É uma dúvida bastante comum, porque assim, sabemos que esse assunto ele não é muito discutido nas universidades. Eu, por exemplo, quando estava cursando o curso de Direito, os professores pouco falavam sobre isso, né? Então, qualquer dúvida que você tinha que ou recorrer a um cartório ou conhecer alguém que trabalha em cartório para estar tirando essa dúvida. No meu caso, como eu entrei no cartório, eu comecei a trabalhar no cartório a partir do quinto período de faculdade, eram meus colegas que tiravam as dúvidas comigo, né? E ao longo do tempo eu percebi que uma dúvida bastante comum entre os colegas, não só advogados, mas de outras profissões também. Porque um tema não é um tema muito discutido nas universidades. Então, nesse vídeo eu quero mostrar para você sobre por que você, advogado, precisa saber sobre esse assunto e por que conhecer, saber um pouco mais sobre cartórios vai melhorar a sua advocacia. Beleza? Então vamos lá. Eu vou transmitir a imagem aqui para o meu computador para a gente conversar melhor a respeito disso. Bom, eu separei aqui para a gente conversar sobre 5 tópicos, né? O primeiro é da obrigatoriedade, o segundo da efetividade das decisões judiciais, o terceiro da inafastabilidade do serviço, quarto da dependência do direito imobiliário, porque eu trato de questões também relativas ao direito imobiliário especificamente, então isso vai fazer sentido para aqueles que advogam no direito imobiliário, ok? E também sobre os tipos de cartórios. Nesse momento aqui eu vou falar sobre todos os tipos de cartório e o que cada um deles resumidamente fazem para o que eles fazem, né? Qual que é o serviço que eles prestam, para você ter conhecimento qual que é a amplitude da prestação do serviço notarial e registral. Beleza? Bom, começando aqui no primeiro tópico, da obrigatoriedade. Nós temos que lá no artigo 236 fala o seguinte: o serviço ele será prestado em caráter privado por delegação do poder público. Ou seja, o Estado falando que não vai prestar o serviço, ok? Então ele outorga isso a um particular, passa, desculpa, a um particular que passou em concurso público para que assim o faça, beleza? Então assim, como há previsão lá no artigo 236 da Constituição, não é um serviço opcional. Já vamos começar por aí, respondendo a pergunta que eu fiz no tópico lá. Por que os advogados precisam saber sobre cartórios? Primeiramente porque é um serviço que ele é obrigatório. Você não tem a opção de falar assim, eu não quero registrar meu imóvel no cartório, por exemplo. Eu não quero registrar meu filho no registro civil das pessoas naturais. Eu não quero registrar minha empresa, desde que ela não seja uma sociedade empresária, não quero registrar ela no cartório. Então você não vai ter essa opção. Começando que ele é um serviço obrigatório, você não tem como correr disso. Então já fica essa dica para você, porque assim, para mim é um pouco óbvio, mas talvez para alguns colegas advogados possa não ser. Se é um serviço obrigatório, para que esse modelo de serviço, essa delegação privada prestada em caráter público, para que ela mude, nós teríamos que alterar a Constituição Federal. Beleza? Começa por aí. Aqueles que defendem que cartório não é um bom serviço, que não sei o quê, que não gostam muito de cartório, primeiramente que esse pensamento está errado, e segundo que para mudar esse tipo de serviço teria que se alterar a Constituição Federal. Tudo bem? Então beleza. Se é um serviço prestado em caráter privado, por delegação do poder público, ele é mediante concurso público. O oficial ou tabelião ele tem que passar num concurso público de provas e provas e títulos para que ele possa assumir uma serventia, tá certo? Dentro dessa questão aqui da obrigatoriedade, o CNJ determina que o concurso ele tem que acontecer em até 6 meses desde a última vacância do cartório. Isso dificilmente acontece, tá? Já te falo para você que isso dificilmente acontece. No estado de São Paulo, que se eu não me engano está indo para o 12º concurso, isso é mais presente.
ok? Só que aqui no estado de Goiás, eu sou do estado de Goiás, sou de Goiânia, isso não acontece. Nós estamos ainda no primeiro concurso que aconteceu em 2008. Nós estamos em 2020, né? Olha a questão aí da diferença de um estado que preocupa com o serviço notarial e registral e de um estado que não preocupa. Aqui no estado de Goiás nós temos mais de 300 serventias vagas, ok? Carecendo aí de normativas da própria Corregedoria do estado de Goiás para que haja o concurso público. Aí, devido ao coronavírus que surgiu agora, né, no início do ano de 2020, dificilmente isso vai acontecer nesse ano. Já estava com rumores aí desse concurso acontecer esse ano, só que acredito que vai passar aí para o ano que vem, quiçá para o outro ano ainda. Beleza? Então vamos voltar aqui. Então beleza, você já entendeu que o serviço notarial e registral ele é obrigatório, então não é opcional. Beleza? Ele tem que ser por concurso público, a pessoa que quiser passar, ela tem que ser bacharel em Direito ou comprovados 10 anos de exercício efetivo no cargo de serventuário aí de cartório. Tá bom? Então vamos lá. Passado aqui, vamos passar para o tópico 2, que eu separei para a gente, é a efetividade das decisões judiciais. Bom, vamos lá. Para que servem os cartórios? Nesse tópico eu quis destacar sobre a questão da efetividade de decisões judiciais, porque veja bem, você tem vamos lá, vamos trazer um exemplo aqui, um processo de execução. Você tem teve lá o processo de conhecimento, você já teve o seu direito, a sentença transitou em julgado, e aí você quer pegar a liquidez, você quer pegar o dinheiro ali, ou seja, seu cliente ou até você mesmo. Você entra com o processo de execução, ou até migra o processo lá pelo processo sincrético, né? Você migra o processo de conhecimento para o processo de execução e começa os atos expropriatórios para estar encontrando bens. Primeiro, a busca, né, faz as buscas nos sistemas conveniados, e suponhamos que você encontra um imóvel. E aí, a partir do momento que você encontra o imóvel, você vai fazer o quê? Você vai pedir o juiz para que determine a penhora daquele bem, certo? Só que de nada vale esse ato do juiz se essa penhora não for levada a registro lá no cartório de registro de imóveis que aquele imóvel é pertencente. Então esse tópico aqui eu trago para você a importância da efetividade das decisões judiciais, porque uma vez que você tem um título judicial, você precisa ir lá no cartório de imóveis para que ele possa dar, para que haja a garantia da publicidade, que aí você vai ter você vai ter, vai poder ser oponível a terceiros, entendeu? Então assim, isso aqui é muito importante porque, na verdade, eu costumo falar que qualquer tipo de problema que acontece na justiça, e depois há a liquidez, e depois também há a questão da efetividade do direito, ele só vai ser garantido de fato quando é levado a registro ou para averbação no cartório, entendeu? Principalmente nesse caso no cartório de imóveis, que é onde eu tenho experiência, que eu trago aqui para vocês. Então, assim, para dar efetividade às decisões judiciais é necessário, então, que haja o cumprimento daquela ordem judicial no cartório de registro de imóveis. Então, assim, veja bem, se você, advogado, até hoje não se preocupou com os cartórios, em saber como que funciona, saber o que isso é importante para a sua advocacia, você tem que se atentar um pouco mais sobre isso, porque é muito relevante os conhecimentos que você... é muito relevante o que você pode obter aí dos cartórios, ok? Aqui, eu vou só anotar para a gente não esquecer. A questão é a efetividade na garantia do registro da penhora, aquele exemplo que eu dei para vocês, para que seja oponível a terceiros. Isso aqui vale para outras questões também. Indisponibilidade de bens, a CENIB, que é a Central Nacional de Indisponibilidade, é o seguinte: os cartórios de registro de imóveis, eles têm a obrigatoriedade de consultar o portal da CENIB 2 vezes ao dia, uma vez de manhã e uma vez à tarde. Por que disso? Porque lá na central os juízes recebem ordens, eles emitem ordens, na verdade, de cancelamento e de autorização para indisponibilidade o dia inteiro.
Então, assim, o cartório tem que ficar atento para consultar ali se tem uma nova ordem ou se já tem uma ordem que já foi cancelada. Para quê? Para que haja efetividade, para que haja averbação lá na matrícula do imóvel. Então, isso é muito importante. Então, passando aqui mais à frente, vamos passar para o tópico 3, que é a questão da inafastabilidade do serviço. Bom, como eu já havia dito no tópico 1, o serviço ele não é opcional, ok? Então veja bem, tem algumas situações aqui que é importante destacar, que por exemplo, se você não quiser registrar seu filho no registro civil, você vai estar cometendo um crime. É bem como a questão do registro do óbito, ele vai ser obrigatório, você não pode se excusar disso, tá certo? O registro do imóvel também, você não pode se excusar, você só consegue, aqui nesse ponto é interessante, porque o registro de nascimento, ele é obrigatório e aquele que deixar de registrar filho comete crime. A questão do óbito, não se pode deixar de informar o óbito de uma pessoa. Na questão do imóvel, somente a transferência de domínio de um imóvel desde que ele esteja devidamente registrado. Porque é o seguinte, só tem como você transferir o imóvel se ele estiver registrado lá no cartório de imóveis. Não tem como você vender ele se ele não estiver registrado. Entendeu? Então, assim, olha a importância dos cartórios para o sistema jurídico brasileiro. Se o nosso sistema, inclusive, eu até já destacar aqui uma situação, o nosso sistema brasileiro registral, ele contempla o registro registro do direito. Ele não registra documentos. Entendeu? Isso tem uma diferença brutal. Porque ao invés de você se apegar a questões formais do título, no Brasil se apega a questões relativas ao direito que a pessoa tem. Entendeu? Então isso é totalmente diferente. Por exemplo, lá nos Estados Unidos, o sistema norte-americano de registro, qual que é? Registro de documentos. Ele não analisa, o sistema lá não analisa o direito que a pessoa tem por trás. É claro que em algumas situações isso é levado em consideração e o advogado pode até conseguir provar algumas circunstâncias. Mas, do ponto de vista prático, lá, se você compra uma casa, você não registra o direito da casa, o direito que você tem, você registra a casa, ou seja, o documento que aquela casa tem. Aqui no Brasil é diferente. Aqui no Brasil, com o registro real, você não registra só o direito da casa e nem só o documento, você registra o direito. A propriedade como direito ela é vista como muito mais importante do que o documento, muito mais importante do que até a escritura pública, ok? Então, beleza. Tópico 4. Estamos quase encerrando essa aula rápida aqui, só para a gente passar qual é a importância, para você entender a amplitude dos cartórios, ok? Dependência do direito imobiliário. É o seguinte, para quem advoga no direito imobiliário principalmente, que é o objetivo e a finalidade desse canal aqui, e também para compartilhar um pouco da experiência que eu tenho também no direito imobiliário, você vai estar totalmente ligado ao direito notarial e registral. Não tem jeito. Não tem jeito. Questões locatícias. Você tem a opção de também estar averbando a garantia de caução locatícia no cartório, tá? O imóvel tem que estar registrado lá também. Você tem a obrigatoriedade de estar registrando o imóvel, seja para vender ou para comprar um imóvel que você adquirir, entendeu? Não tem como. A questão de penhora, arresto, sequestro, indisponibilidade de bens, como já havia falado ali anteriormente. Então, assim, o direito imobiliário, ele tem fortes laços com o direito notarial e registral, que é o direito aí que cuida especificamente das questões relativas a cartórios. Então, não tem jeito. Assim, talvez o assunto desse vídeo para você seja um pouco óbvio, mas para algumas pessoas é importante chamar a atenção, porque tem muita gente que critica a questão dos cartórios, sobre os cartórios, mas sem saber a amplitude do serviço, entendeu?
E aí é o que onde a gente vai desaguar agora, que é nos tipos de cartório e os serviços que eles prestam. Você vai ver a partir de agora a quantidade de serviços que os cartórios prestam e o tanto que isso é mais comum do que a gente imagina. Beleza? Então vamos lá. É o seguinte, aqui eu vou separar para vocês sobre os tipos de cartório. O primeiro deles a gente vai colocar é o tabelionato de notas. E o que se faz lá no tabelionato de notas? Primeiramente, lavratura de escritura pública, lavratura de testamento, lavratura de inventário extrajudicial, reconhecimento de firma, autenticação de cópias, entre outros. São muitos serviços que eles prestam, mas os mais comuns são esses, tá? Outro ponto interessante aqui é a lavratura da ata notarial. Tanto a ata notarial normal, sem ser para uso capião, e quanto a lavratura da ata notarial para fins de uso capião extrajudicial. Então, isso aqui são os principais serviços que o tabelionato de notas presta, na prática, para você ver, ok? Se tem alguma dúvida aí referente a isso, já pode deixar aqui nos comentários para mim, aqui embaixo, na descrição do vídeo, que eu vou estar olhando e vou estar respondendo vocês com o maior prazer, ok? Isso basicamente são os serviços que o tabelionato de notas presta, tá? Vamos passando para o próximo aqui. Vamos passar para o registro civil das pessoas naturais. Vou falar de todos os cartórios, tá, pessoal? Então, se você tem alguma dúvida sobre cartórios aí, fica comigo até o final que você vai descobrir alguma coisinha. Pelo menos alguma coisa vai te ajudar aqui. Primeiramente, nascimento, obviamente, né? Esse é o cartório, acho que quase todo mundo assim sabe basicamente alguns serviços que presta, tá? Óbito, emancipação, interdição, averbação da TDA, que é a... Opa, que isso? Aí. Tomada, decisão apoiada, casamento. Deixa eu te esclarecer uma coisa aqui bastante interessante. No registro civil das pessoas naturais, você registra casamento, tá? Você vai registrar o seu casamento e você averba o divórcio. Vamos aprender as terminologias corretas aí do direito notarial para que você possa se comunicar de forma mais coerente com aquilo que você precisa, tá? Então você registra o casamento e averba o divórcio. E é isso. Basicamente, eu vou colocar entre outros, porque são muitos também. Ok? Também, se tiver alguma dúvida sobre esse tipo de cartório aí, fala pra mim. Vamos para o próximo. Registro civil das pessoas jurídicas. Basicamente, nesse cartório aqui, você vai registrar pessoas jurídicas não empresárias, que não possam ser registradas na junta comercial. Porque as sociedades empresárias que têm atividade preponderante no direito comercial, ela vai ser registrada na junta comercial. Agora, se ela não for sociedade empresária, que não exerça preponderantemente a atividade comercial de bens ou serviços, ela vai ser registrada na PJ. E quem são essas pessoas jurídicas? Igrejas, empresas de radiodifusão, fundações, associações. Certo? Esses são os exemplos de pessoas jurídicas que são registradas nos cartórios.
beleza? Vamos passar para o próximo, registro de imóveis. Esse é o que eu mais tenho prática, então vai ser tranquilo de passar para você a minha experiência. Basicamente, o que você faz no registro de imóveis? Registra imóvel, não tem muito segredo, mas tem muitos outros serviços que são prestados que vocês vão ver aqui agora. Registro do próprio imóvel, averbações relativas a quaisquer situações na matrícula do imóvel. Esse é o serviço que prestam lá, tá? Emissão de certidões de matrículas e ônus. Inclusive esse tema aqui, eu vou fazer até um vídeo depois sobre ele, que é fazer a diferenciação sobre os tipos de certidões, para que precisa cada uma delas, o que você pode estar utilizando de cada uma delas, ok? Pretendo fazer um vídeo sobre isso também, que já é algo específico para o registro de imóveis. Como eu estou fazendo um vídeo aqui especificamente para, vou até voltar aqui para mim um pouquinho, como eu estou fazendo um vídeo especificamente para mostrar a você toda a situação dos cartórios, explicar como que funciona cada cartório, eu não vou entrar especificamente cada dentro de um deles, até porque cada um deles aqui daria para fazer um vídeo especificando sobre lavatura de escritura pública, sobre lavatura de testamento, de inventário extrajudicial, de tudo dele. Então eu pretendo fazer um vídeo especificamente sobre cada um desses tópicos, mas hoje é um vídeo mais geral, para você ter um conhecimento um pouco maior sobre os cartórios, para que isso possa te ajudar a ter uma noção geral sobre esse tipo de serviço no Brasil, já que na faculdade provavelmente você não aprendeu sobre isso. E o meu objetivo é passar para você essa experiência que eu tive e esse conhecimento que eu tenho para que isso possa ajudar você na sua advocacia. Beleza? Então vamos voltar aqui para a tela para a gente dar continuidade. Então é isso. Beleza, terminou aqui, vamos passar para o próximo cartório. Já falei do tabelionato de notas, registro civil das pessoas naturais, registro civil das pessoas jurídicas, registro de imóveis. Nós temos o tabelionato de protesto. O que faz no cartório de protesto? Olha, basicamente o protesto ele é um tipo de cartório que atua diretamente ao direito empresarial. Como assim, Lucas? Bom, a finalidade do protesto ela é a recuperação de crédito, né? Vou até anotar isso aqui. Finalidade do protesto: recuperação de crédito. Porque lá no protesto você tem o objetivo de protestar a dívida de alguém para que essa dívida seja paga em 3 dias e caso assim não seja efetuado o pagamento, a pessoa vai ter o título protestado e vai ter uma série de consequências aí no mundo jurídico, ok? Então a pessoa tem 3 dias para pagamento após o protesto. Caso não pague, o título, veja bem, o título vai ser protestado. Não é a pessoa que é protestado. Não tem como você protestar um CPF, beleza? Então não use esse termo errado. Eu vejo várias pessoas falando assim, o fulano de tal foi protestado. Ninguém é protestado. O que é protestado é a dívida e não a pessoa, ok? O título será levado a protesto e haverá consequências jurídicas ao devedor. Que no caso ele vai ter o nome escrito nos órgãos de proteção ao crédito e vai ter todas as restrições quanto a esse tipo de situação, tá bom? Aí lá no tabelionato de protesto, alguns serviços que eles prestam é o registro do protesto, a averbação de cancelamento do protesto, certidão positiva de protesto, certidão negativa de protesto e entre outros. Sempre cartórios têm muitos serviços a serem prestados. Então até aqui você já entendeu a quantidade de serviços que os cartórios prestam e é muita coisa, gente. É muita coisa.
Ah, aqui eu não finalizei o registro de imóveis, eu pulei direto para o tabelionato de notas. Agora a gente volta, agora a gente volta no registro de imóveis porque tem mais coisa para falar sobre ele. Só finalizar o protesto aqui a gente vai voltar para o registro de imóveis. Então você está vendo, é muito serviço que os cartórios prestam e isso atua diretamente na vida do cidadão. Então é um tipo de conhecimento, vou voltar aqui, é um tipo de conhecimento que não só quem é advogado, mas também a sociedade deveria ter conhecimento sobre isso, né? Porque isso ajuda, de fato, a sua relação com o mundo, né? Você aprender qual é o cartório que registra seu filho, aprender qual é o cartório que você vai registrar seu imóvel, e isso é muito importante. Isso aí é uma questão de utilidade pública mesmo, ok? E aí vem o profissional, você pode atuar dessa forma, vem o profissional querendo atuar nesse ramo, e com a demanda muito grande, porque os clientes eles têm uma deficiência sobre esse assunto, ok? E se você estudar sobre isso, você pegando essas dicas que eu estou te dando aqui hoje, você já consegue direcionar seu cliente para o cartório mais adequado àquela solicitação dele, tá? Então, vamos lá, continuar. Beleza, finalizei aqui o protesto, vamos voltar aqui no registro de imóveis, porque eu pulei ele sem querer. Então tá bom, registro do próprio imóvel, averbações relativas a quaisquer situações da matrícula do imóvel, emissão de certidões de matrículas e ônus, o que mais que o cartório de registro de imóveis faz? Processamento do pedido de uso capião extrajudicial. Isso é uma atribuição conferida pelo artigo 1071 do CPC e também artigo 216-A da Lei 6.015 de 73. Então ele tem o cartório de registro de imóveis, ele vai ter a competência para processar e julgar, né? Não vou falar julgar porque não é um ato decisório, não é uma sentença, nem algo assim, mas ele decide a uso capião extrajudicial. O registrador de imóveis ele tem essa competência com base nessas legislações que eu coloquei aqui para você. Ele vai poder decidir sobre o procedimento de uso capião extrajudicial, ok? Especificamente no registro de imóveis, nós temos aqui, pode haver também a averbação de correção de ofício, caso haja alguma irregularidade dos documentos constantes no cartório com a informação constatada na matrícula. Isso aqui basicamente é o seguinte, isso já aconteceu comigo inclusive. Você está lá praticando um ato na matrícula do imóvel, e aí, até voltar para mim, você está lá na matrícula do imóvel prestando promovendo a averbação ou o registro que seja, e você verifica que há dados que não bate com os documentos que estão arquivados no cartório, ok? Então, com base aqui, ó, vamos voltar lá, com base no artigo 213, inciso 1 da Lei 6.015, 73, procede-se correção de ofício. Então, haverá a correção de ofício nessas situações em que o oficial, o oficial e os seus prepostos, eles podem fazer uma correção de ofício. Porque assim, veja bem, todos os documentos que são apresentados no registro de imóveis, eles têm que ser mediante requerimento. O oficial, como um agente público, ele não pode agir de ofício em determinados casos. Esse aqui é uma exceção, ok? Se a pessoa apresenta um documento no cartório, tem que vir acompanhado de uma escritura pública ou de um requerimento com reconhecimento de firma para solicitar qualquer tipo de averbação ou algum requerimento na matrícula do imóvel. Tá ok? Então, beleza. Aqui no registro de imóveis, deixa eu ver alguma coisa importante também.
recebimento, são tantas coisas, é muita coisa mesmo, mas vamos lá. Recebimento de ordem de indisponibilidade de bens e cancelamento. Então aqui ele recebe a ordem de disponibilidade e também faz o cancelamento quando necessário. Ok? O que mais? Recebimento. Eu vou colocar comunicação, na verdade. Comunicação com todos, eu falo todos mesmo, tá? Comunicação com todos os órgãos, não. Comunicação com todos os poderes melhor, vamos mudar aqui. Comunicação com o poder público para ordens de juízos. Porque aqui vai englobar Justiça Federal, Justiça Estadual, Ministério Público, Procuradorias, Prefeitura, que mais? Procuradorias já engloba todos. Vou colocar o estadual e o federal, mas engloba todos. Isso aqui, o que é isso? Vamos suponhamos que a Justiça Federal determina o bloqueio de um imóvel. Manda lá para o cartório de imóveis para estar registrando na matrícula do imóvel. Se o Ministério Público identifica alguma situação, manda um ofício lá para o cartório para poder averbar qualquer tipo de situação. Se a Procuradoria identifica alguma coisa, manda para o cartório para poder averbar na matrícula do imóvel. Então, assim, há uma comunicação direta entre o tabelião e o oficial registrador com os órgãos do poder público. O poder público tem total comunicação com os oficiais, para que haja uma efetividade na garantia do direito que já foi postulado ora na justiça. É isso que eu falei anteriormente para vocês. Há o processo judicial, há aquela demanda toda, e para que haja liquidez daquele bem, seja para estar transferindo a terceiros, ou seja para estar bloqueando determinado bem, é o cartório de imóveis que vai fazer essa circunstância. Então você veja a importância disso para o direito brasileiro. Então aqui, tem muitas outras situações que dá para a gente comentar, mas eu acho que já deu para você perceber a amplitude da prestação do serviço, né? E outras coisas, registro de compra e venda, de escritura pública, instrumento particular, financiamento imobiliário, calção locatícia. Eu estou lembrando aqui agora, eu estou anotando. Calção locatícia, incorporação de condomínio, loteamento. Nossa, é muita coisa. Vou colocar entre outros para esse vídeo não ficar muito grande. Depois, se vocês quiserem algum tema específico desses aqui que eu falei, manda para mim nos comentários aí que eu posso estar analisando isso para estar ajudando vocês, ok? Então tá bom, eu já falei aqui, são 7 cartórios, tá? Só para te falar, para você ter a noção do tamanho do vídeo. Tabelionato de notas, registro civil, registro de pessoas jurídicas, registro de imóveis, tabelionato de protesto, agora falta registro de títulos e documentos. Isso. No cartório de registro de documentos, e normalmente esse cartório aqui ele é acumulado junto com o pessoa jurídica, tá? Outra coisa, vou esclarecer. Não, deixa eu fazer isso no final, então. Eu ia falar da questão da acumulação do serviço, se pode, não pode, quando há. Melhor eu falar isso no final do vídeo. Então vamos lá. No registro de documentos haverá, poderá, porque não é uma obrigatoriedade, poderá haver o registro de qualquer documento que não tenha a obrigatoriedade de ser registrado em outro ofício. Por exemplo, no caso da compra e venda,
como já tem a expressa determinação legal para que haja o registro da compra e venda lá no cartório de imóveis, você não pode estar registrando esse documento no RTD, entendeu? Então, assim, a compra e venda, como a expressa determinação legal no sentido de se registrar no cartório de imóveis, não poderá ser registrada, não poderá esse documento ser levado a registro no RTD. Agora, no caso de documentos pessoais, como diplomas, contratos de locação, contrato de honorários, isso aqui já, o STJ já entendeu nesse sentido, ok? Eu não lembro agora qual que foi o RESP, mas eu vou colocar para depois para vocês aqui na descrição do vídeo. Mas o contrato de honorários ele pode estar sendo registrado lá no RTD, ok? O que mais? Documentos pessoais, como diplomas, contrato de locação, contrato de honorários e quaisquer outros documentos que não tenham expressa determinação de registro em algum órgão ou ofício. E qual que é a vantagem disso? A vantagem é você ter um documento registrado, poder transitar aí com a certidão e não ter que andar com o documento original. Qual que é a minha opinião sobre isso com o avanço da tecnologia que nós temos hoje? Na grande maioria das vezes, os documentos eles estão sendo substituídos por arquivos digitais, ok? Então, eu não sei muito bem se isso aqui vai ter tanta efetividade quanto tinha, porque na época, em 1973, que foi quando surgiu a Lei 6.015, que regulamentou todo esse tipo de serviço que está sendo falado aqui, dos registros, né? Faria muito sentido isso. Só que agora, por exemplo, eu não sei, você que está me ouvindo aí de outro estado, eu não sei se no seu estado está assim, mas aqui em Goiás, nós não recebemos mais o documento do carro físico. Ele só é arquivo digital agora. Você baixa o aplicativo lá no celular e depois que você efetua o pagamento do imposto, que é o IPVA, ele já sai para você lá automaticamente. Se você for parado numa blitz, você mostra o celular para o policial e tudo mais. Então eu não sei se isso aqui vai ter tanta efetividade assim, por conta do avanço tecnológico. Porque qual que é a finalidade de você estar registrando um documento que na grande maioria das vezes ele vai vir em arquivo digital, ok? Então algo a se pensar e algo a se refletir sobre isso, ok? Deixa eu só ver quantos que eu já falei. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Falta só um. Que é o registro cartório de registro de distribuição. Esse cartório aqui é bastante incomum, tá? Não se tem em todo lugar e é um cartório que ele objetiva concentrar os atos da comarca para melhor organização e até processos judiciais. Isso aqui é como se fosse uma central judicial para estar organizando os processos daquela comarca, ok? Não tem em todo lugar. O estado que eu tenho conhecimento aqui de exemplo para falar para você é o estado do Rio de Janeiro, ok? Lá eles ainda têm esse cartório de registro de distribuição. E basicamente é isso, não tem muito o que falar sobre esse cartório, até porque é um cartório ele geralmente é acompanhado de outra atribuição, ok? Ele não é um cartório sozinho, ok? Então aqui, como eu falei para vocês, eu vou explicar, finalizamos aqui os três, né, os 7 tipos de cartório, eu vou explicar a questão da cumulação do serviço. É o seguinte, como vocês viram aqui, até voltar a tela para mim, como vocês viram aqui,
eu falei de 7 tipos de cartório. Ocorre, porém, que na grande maioria das vezes esse serviço ele não é prestado sozinho. Por exemplo, vocês devem ter visto em alguma cidade um cartório que tem um nome assim, tabelionato de notas e registro de imóveis. E aí, pode isso? Claro que sim. A Lei 6.015 autoriza isso até para haver uma equanimidade melhor na cidade, porque o serviço eles têm que ser prestados de forma eficiente para atender às necessidades daquela localidade, ok? Então, qual que seria a finalidade, por exemplo, de você ter um 5 tabelionatos de notas numa comarca do interior? Não faz sentido, né? Não teria demanda suficiente para aquilo. Então, o que a Lei 6.015 determina? A Lei 6.015 e a Lei 8.935, que poderá haver cumulação do serviço para que um cartório só tenha várias atribuições, para que ele possa prestar aquele serviço àquela sociedade e não seja um serviço que vai faltar, vai ser um serviço necessário àquela população, ok? Então aqui, ó, vamos voltar. Aqui na questão da acumulação, vamos anotar aqui que poderá haver a acumulação do serviço desde que atendido as necessidades locais, e quem determina essas necessidades locais é a própria Corregedoria Geral de Justiça Estadual, ok? E vários, vou colocar aqui também, vários cartórios possuem atribuições cumuladas a fim de atender às necessidades daquela localidade. Certo? Pessoal, então é isso. O vídeo tá chegando no fim. Eu espero que você tenha gostado desse tour que a gente passou aí pelas principais atividades dos cartórios, né? O meu objetivo aqui era trazer para você um pouco da minha experiência, um pouco sobre o que os cartórios representam e te mostrar a importância de você estudar sobre esses assuntos. É claro que nesse vídeo você deve ter imaginado diversas questões que podem surgir, conflitos até nesse caso, e que se você tiver um conhecimento sobre os cartórios, você vai estar à frente de muito advogado, entendeu? Então, se isso faz sentido para você, eu te aconselho a começar a estudar um pouco mais sobre isso e que você vai ter grandes conquistas na sua advocacia, se destacando no serviço, principalmente extrajudicial, ok? Pessoal, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo alguns links dos meus canais para você estar me seguindo. Se você não me segue no Instagram, eu vou deixar o link aqui para você se inscrever, para você começar a me seguir. Se inscreva no meu canal aqui do YouTube. Vai ter um link também para você entrar no meu canal de Telegram. Eu posto áudios lá, posto vídeos também, é bem bacana. É isso? Tá bom? Muito obrigado pela audiência e até o próximo vídeo.